E a imprensa italiana crava acerto entre Flamengo e Roma pela contratação de Matias Vinha. Marcos Braz desembarca na Europa e garante que não está indo atrás somente do Luiz Henrique, que tem outros nomes, outro jogador, inclusive pedido pelo técnico Tite. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre lucro surpresa. Isso porque o Tottenham está interessado na contratação de João Gomes, que hoje joga no Wolverhampton. E caso essa negociação ela vá para frente, o Flamengo tem 10% aí de porcentagem, né, no passe fixado do garoto e pode colocar já 18 milhões de reais para dentro. Ainda tem aquela questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, tem toda essa questão que pode trazer para os cofres rubro-negros ainda um valor maior. Vamos ficar de olho aí se essa negociação ela vai para frente. O garoto tem se destacado lá no Wolves e aí pode sair do Wolves e ir para o Tottenham e o Flamengo colocar uma bagatela aí de 18 milhões no mínimo para dentro dos cofres. Bom, vamos mudar de assunto antes de falar de 3 nomes aí que está sendo especulado no Flamengo. Deixa eu falar sobre Matias Vinha, porque a imprensa italiana vem cravando constantemente o acerto da Roma com o Flamengo pela negociação do Matias Vinha. Eles já vinham falado justamente sobre isso, né? Que a Roma diminuiria a pedida, o Flamengo aumentaria a oferta e a negociação ela ia andar. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, que ontem a gente foi no aeroporto para fazer a cobertura do embarque do Marcos Braz para a Europa, e eu perguntei se ele ia para a Itália, ele falou que não tinha nada previsto na Itália. Das duas, uma, ou o Flamengo desistiu do Matias Vinha, ou o Flamengo vai ou o Flamengo realmente já conseguiu acertar a contratação do jogador, como está cravando a imprensa italiana. Agora é depender da gente esperar para ver aí o desfecho dessa situação. Como eu digo sempre, nós estamos de plantão. Ontem, 9 horas da noite, domingo, chovendo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, infelizmente, esse final de semana foi bem complicado, mas nós estávamos lá no aeroporto fazendo a cobertura do embarque do Marcos Braz. Coisas que o Marcos Braz falou que foram muito interessantes. Primeiro, ele disse que tem uma situação final de contratação de jogador que ele estava indo para a Europa resolver. Outra coisa, que ele estava indo não só buscar o Luiz Henrique, mas que ele ia para Portugal e para Espanha para buscar outros jogadores, inclusive jogadores que foram um pedido do técnico Tite. E daí, o Bruno Castanha, ele trouxe 2 nomes, e ele tem falado muito sobre esses nomes, aí dá credibilidade aqui ao amigo que tem, e ele falou sobre o interesse do Flamengo num jogador chamado Marcos Antônio e no lateral Danilo. O Danilo é um jogador que o Tite gosta bastante, inclusive levou o jogador para a Copa do Mundo, jogador com risco de lesão, ele levou o jogador mesmo assim para a Copa do Mundo e é um jogador que o Tite tem muito carinho. Ele renovou o contrato dele até 2025 e aí o Flamengo pode estar indo lá já para fazer uma primeira conversa, já para bater um primeiro papo. E aí você vai lá, você conversa um pouco, depois você fala e tal, e aí você vai alinhando, porque para trazer esses jogadores
de nível grande, assim, de nível alto, você vai fazendo conversa, até o cara vir. Às vezes isso pode demorar um tempo. E aí a torcida do Flamengo tá muito animada com essa possibilidade do Danilo, até pela essa declaração que o jogador deu aqui, ó. Eu realmente sou flamenguista mesmo. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Tenho muitas memórias da minha infância de jogos do Flamengo, de conquistas históricas. Se eu falar todos os momentos que eu lembro do Flamengo, dá um livro. Então a gente tem aí um jogador que é muito flamenguista, é muito Mengão, e a gente tá torcendo aí, tomara que, se for melhor para ele, o melhor para o Flamengo primeiro, depois melhor para ele, que ele venha pra gente aqui. O Danilo que chegaria para reforçar a lateral direita do Flamengo, mas o Flamengo tem uma situação pendente na lateral esquerda. O Marcos Braz, ele disse que a lateral esquerda e a zaga não é só uma prioridade, é uma necessidade, mas que estaria indo para a Europa também para poder buscar outros nomes. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês agora é sobre o Luiz Henrique, porque o Flamengo vai lá sentar na mesa do Real Betis e fazer uma proposta de empréstimo pelo jogador. A situação do Betis é a seguinte: o Betis pede pelo Luiz Henrique 18 milhões de euros, o que daria aí hoje quase na casa dos 100 milhões de reais. O Luiz Henrique é um jogador muito querido pelo Tite, é um jogador que o Tite quer muito trazer. Então, assim, é o Flamengo chegar lá, sentar na mesa do Real Betis. A ideia do Flamengo é oferecer um empréstimo remunerado, ou seja, o Flamengo vai pagar pelo empréstimo do jogador, e caso no final do tempo do empréstimo o Flamengo quiser, o Flamengo vai pagar o restante que ficar faltando para comprar o atleta. Por exemplo, digamos que eles consigam fechar a negociação em 15 milhões de euros, estão pedindo 18, vamos dizer que vai fechar em 15. O Flamengo dá 3 milhões de euros pelo empréstimo de um ano. Quando acabar esse um ano, caso o Flamengo quiser comprar o jogador, o Flamengo paga mais 12 milhões de euros. Caso o Flamengo não queira comprar o jogador, o Flamengo simplesmente não paga mais nada, mas já pagou pelos 3 milhões de euros ali do empréstimo. Essa é a ideia do Flamengo com essa situação envolvendo aí o Luiz Henrique. O Braz falou que é uma negociação muito difícil, o Braz falou que é uma negociação muito complicada. Agora, cabe a gente, né, esperar para ver. Se você quiser acompanhar essa entrevista completa do Marcos Braz, tá postada aqui no canal, eu postei ontem à noite, em um plantão urgente que foi feito. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você poder ir lá assistir, tá certo? Quando acabar o vídeo aqui, você vai lá assistir, porque agora eu tenho informação sobre o De La Cruz. O De La Cruz não joga lá em Manaus. Ele pode até viajar com a equipe a Manaus para poder fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Porém, ele não joga em Manaus com a equipe. Por que, Flazoeiro? Não deu tempo de ser publicado o nome dele no BID antes de 5 dias. E ele só poderia jogar pelo campeonato, só pode jogar no Campeonato Carioca depois de 5 dias o seu nome publicado no BID e no Bira. Então, assim, saiu o visto de trabalho dele, depois que saiu o visto de trabalho, o Flamengo deu entrada aí no BID e no Bira. Deve ser publicado no BID hoje ou amanhã, 2 dias antes do jogo, então ele não vai poder jogar quarta-feira o Campeonato Carioca. Vai ficar lá junto deve viajar, né, junto com o grupo, fica lá em Manaus, acompanha o jogo e depois vai para os Estados Unidos para poder fazer a pré-temporada com o Mengão. Essa é a situação. Uma outra situação que eu tenho que falar para vocês é que eu perguntei pro Braz ontem: ô Braz, se vocês contratarem os reforços, vocês vão trazer os jogadores já para o Tite agora nos Estados Unidos? Qual é a ideia? Chega alguém nos Estados Unidos para se apresentar para o Tite? E ele não confirmou, ele falou que iria ver qual seria o desfecho dessas negociações e falou até que o grande nome dessa janela seria o De La Cruz, que o Flamengo já teria conseguido trazê-lo para reforçar o Mengão. Agora é a gente esperar para ver aí como é que vai ficar essa situação. Marcos Braz tá chegou já, né, agora pela hora, já chegou lá na Europa. Torcer para que o Flamengo consiga fazer boas negociações e trazer bons reforços, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Antes, o Flamengo tá treinando agora de manhã. Hoje treina em 2 períodos de novo, amanhã treina só em 1 período, né? Amanhã vai treinar só de manhã. O Flamengo que está treinando forte todos esses dias, fazendo treinamento, fazendo vários movimentos, várias atividades. E a expectativa é que a partir da semana que vem, a partir de quinta-feira, esses treinos comecem a ser abertos para nós,
jornalistas lá nos Estados Unidos. Tô indo, estou com equipamento, tô levando tudo. Para quê? Para fazer o melhor conteúdo para vocês, para fazer o melhor para vocês, tá certo? Então, ó, se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!